Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, damos as boas-vindas a você, mais um Repensar que se inicia, e hoje nós trazemos um livro importante para o nosso aprendizado, para entendermos um pouco sobre a história da humanidade, um pouco sobre a Bíblia, o que a Bíblia conta, o que, na verdade, é um fato ou é algo que se colocou para iludir as pessoas, enfim. O que é a Bíblia e o que ela traz de ensinamentos e o que nós podemos tirar de equívocos e erros cometidos pelo ser humano através dessas lições da Bíblia. Nós vamos conversar com o João Demétrio Lorico sobre o livro O Evangelho da Reencarnação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Maria Zilda. Cumprimentamos também todos os nossos ouvintes que nos acompanham. Estamos aqui à disposição. Pois é, a gente vai falar de um pouco de equívocos e distorções de interpretação a respeito da Bíblia, das histórias que compõem a humanidade, não é mesmo, Demétrio? Sim, muito bem. O livro tem esse propósito mesmo, de mostrar todos os lados da Bíblia, né? Porque a gente vê pela divulgação das igrejas, dizendo que a Bíblia toda é palavra de Deus. Pois é. Exatamente. Eu acho que essa é a pergunta mais importante que a gente pode tirar daqui, não? Primeira coisa, palavra de Deus, a expressão diz que Deus está falando. Ora, mas Deus é uma coisa imensa. Nós, como criaturas, não temos condições nenhuma de tentar saber o tamanho de Deus. Pois Não é? Como é que pode uma criatura saber sobre o Criador, né? Isso. E sabemos muita coisa através de Jesus, que Deus é Espírito, logicamente, e Espírito não tem corpo. Então, eu digo aí no livro que as palavras que vieram por profetas, devidamente inspirada por Deus, entendeu? E a palavra escrita do homem, entendeu? Sim. O homem interpretou, pegou a inspiração, interpretou, até escreveu, né? E tem Paulo de Tarso fala uma coisa muito importante, ele diz que toda escritura, vírgula, devidamente inspirada, vírgula, é boa para o ensinamento. Então, não é toda a Bíblia que veio da parte de Deus, nós sabemos disso aí, né? Sim. Então, agora tem coisas importantíssimas que vieram pela inspiração de Deus e os profetas trouxeram para nós. E que, assim, hoje a gente vai atualizando esses ensinamentos porque o nosso entendimento está melhor, não é isso? Sim, dúvida. Não que mudou a lei, mas nosso entendimento mudou, Evoluímos, é isso? né? Evoluímos. Exatamente. É isso que você está mostrando para nós. Exatamente. No século XXI, estou trazendo isso aí para mostrar coisas da antiguidade e mostrando a evolução. E essa evolução a gente vê que é de séculos, são milênios que se passaram. Sim. Logo no primeiro capítulo, eu falo, nesse livro, que é o único livro que dentro da doutrina espírita que explica o que é a Bíblia, como é que começou a Bíblia, quanto tempo levou para se escrever a Bíblia, quantas culturas passaram, quais eram os conhecimentos dos profetas na época, quando estavam escrevendo isso aí. Então, para dar uma ideia, para levar o homem à razão do nosso século. Até porque o vocabulário da época era né? Exatamente. A língua era outra. As traduções alteram algumas coisas também, não é isso? Muito. A tradução teve muita influência no que nós temos hoje, né? O próprio grande Orígenes, né?
grande defensor do cristianismo, né? Foi o professor de sacerdotes da época dele, e ele não era padre, mas era um grande teólogo, o primeiro teólogo que nós tivemos, e ele já dizia naquela época que passou de muitas mãos de escribas, né? Que era naquela época que escreviam, e houve muitas alterações nos próprios ensinamentos de Deus. E o resultado nós vemos controvérsias a respeito de Deus, contradições em várias... Eu tenho 2 capítulos que mostram só as contradições que existem na Bíblia. Um profeta falando uma coisa, Jesus falando outra, o outro falando outra coisa. Como é que pode ser tudo palavra de Deus se tem 3 ideias diferentes? Pois é, Deus não ia falar coisas antagônicas, né? Antagônicas, exatamente. É interessante até porque a gente fala a mudança a tradução, né, de uma língua para outra e também a evolução individual de cada pessoa que traduziu e que escreveu. Isso, eu mostro isso aí, a cultura que eles tinham também da época, fora o conhecimento do próprio escriba que escreveu isso aí e dos profetas. Nós podemos pegar um exemplo atual, dos médiuns. Sim. Todos os médiuns transmitem os fatos, os ensinamentos dos espíritos iguais? Não, depende do espírito que está passando, a evolução desse espírito, depende da evolução, conhecimento e moral do médium para trazer a palavra certa da espiritualidade. Verdade, né? Porque 2 médiuns recebendo a mensagem de um mesmo espírito, eles vão trazer visões diferentes. Como os profetas acontecia com os profetas. Porque ele vai interpretar a mensagem ao entendimento dele, de acordo com o grau de evolução dele, né? Eu mostro algumas passagens, como é que pode Deus, que é infinitamente misericordioso e justo, né? Inúmeras vezes falando para os guerreiros daquela época invadir a cidade, matar todos os idosos, as mulheres grávidas e crianças de peito. Aí, como é que Deus poderia falar isso aí? Isso aí era um espírito ainda inferior, ligado à sociedade da época, entendeu? Que eles tinham aquele poder de conquista, de invasão, de evolução. Mas não era Deus que estava falando isso. Você fala no capítulo da Bíblia e suas atrocidades, não é isso? Isso. Porque realmente, alguém que é misericordioso, justo, bom, não pode dar uma ordem dessa, né? E tem muitas passagens muitas, assim. Né? Então a gente tem que ver e lembrar de Paulo. Ver aquilo que é devidamente ou divinamente inspirado. Isso se pegar. Sim. Agora, no primeiro capítulo, eu falo também e marco várias passagens que tem, inclusive de Jesus, que revoga o Velho Testamento. Então, para nós, no século XX e XXI, que nós já vivemos, estamos vivendo, está revogado o Velho Testamento. Jesus falou isso aí. Né? A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Ora, ou Jesus errou, ou nós estamos completamente fora, as igrejas estão seguindo. E não é só isso, Paulo de Tarso explica muito bem várias passagens mostrando que está sem vigor nenhum esses ensinamentos do Velho Testamento, porque Jesus trouxe coisas mais profundas da espiritualidade, né? E muitas coisas iguais que está também no Velho Testamento, que ele mesmo comprovava. Vocês não leram isso antigamente, que estava escrito isso? Muitas que eram coisas inspiradas por Deus mesmo. Muito bom, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre o Evangelho da Reencarnação. Até já.